Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem, a gente vai seguir com o nosso conteúdo, né, seguindo o livro do Elon, beleza? E hoje a gente vai provar dois teoremas. O primeiro teorema é uma condição imediata de integrabilidade. Ela vai ser importante para provar outras coisas, para provar que certas propriedades, beleza? Inclusive provar outras condições de integrabilidade melhores do que ela. E depois a gente vai provar aquele teorema que a gente conhece do cálculo, que é a integral de A até B. Se você quebrar ele no intervalo, fica de A até C mais de C até B. Ou seja, você quebra o intervalo em dois pedacinhos e a integral dos pedaços da integral do todo, beleza? Vamos nessa pro vídeo. Bem, pessoal, então vamos lá gravar, provar, o teorema 2 do capítulo 10 do livro do Elon, que é a condição imediata de integrabilidade. Só uma coisa, pessoal, eu estou usando aqui a ordem, o número do livro fino do Elon, tá? Não é aquele mais grosso, não. Então, bem, como já está dizendo, é uma condição para integrabilidade e é realmente imediata, assim, praticamente, da definição e do teorema 1. Antes de eu mostrar ele para vocês, pessoal, eu queria relembrar para vocês o lema 1 que a gente provou do início do capítulo. Deixa eu mostrar ele para vocês aqui. Olha, tá aqui o lema 1, tá? O lema 1, que a gente provou logo no início do capítulo, é assim: considere que você tem dois conjuntos A e B, de maneira que todos os elementos de A são menores ou iguais a todos os elementos de B, tá? Todos os de A são menores ou iguais aos de B. Então, o que é que você ganha com isso? Que o sup de A é menor ou igual do que o ínfimo de B. Só que o lema não para por aí. Inclusive, o que a gente vai usar é o seguinte, é a parte seguinte. Você tem a igualdade supo de A é igual ao ínfimo de B, se somente se, para todo épsilon positivo dado, existe alguém em A e alguém em B, cuja distância de um para o outro é menor do que épsilon, tá? Então é como se você tivesse ali realmente os dois conjuntos, embora todo mundo de A seja menor ou igual que todo mundo de B, os dois conjuntos estão, de certa forma, assim, né, colados, né? Colado, você me entende que eu estou usando uma palavra para você ter mais ou menos a ideia, né? Então, dado um épsilon positivo, tem alguém em A e alguém em B que a distância de um para o outro é menor do que esse épsilon. Então, você consegue grudar elementos de um com o outro quanto você quiser, beleza? Então, veja que é um se somente se, porque ora a gente vai ter essa igualdade do sup de A igual ao ínfimo de B, e vai querer que para todo épsilon existe alguém em A e alguém em B cuja distância é menor do que épsilon, e ora a gente vai ter o contrário, beleza? A gente vai querer provar que o sup de A é igual ao ínfimo de B. Então, lembrando aí qual é o lema 1, vamos voltar para o nosso teorema, que é a condição imediata de integrabilidade. E aí a gente tem três equivalências nesse teorema, pessoal. Vamos lá. Deixa eu só escrever uma coisinha. E aí, olha, veja só, o que é que o teorema garante? Suponha que f de A em B é limitada. Então, as seguintes afirmações são equivalentes, tá? São três afirmações. Primeiro, f é integrável se somente se, para todo épsilon positivo dado, existem partições P e Q, de maneira que a soma superior de f em relação a Q menos a soma inferior de f em relação a P é menor do que esse épsilon dado, ou seja, eu consigo uma soma inferior e uma soma superior cuja distância de um para outro é menor do que o épsilon, né, para cada épsilon dado. Isso equivale ainda a dizer que, dado um épsilon positivo, existe uma partição de maneira que a soma superior de f, a distância da soma superior de f em relação a P para a sua soma inferior é menor do que o épsilon dado. Veja que a única diferença da condição 2 para a condição 3 é que aqui eu tinha duas partições, P e Q, diferentes possivelmente. Aqui eu tenho uma partição só, P. E aí a gente vai usar aquela propriedade que é do teorema, né, que quando a gente refina uma partição, a soma inferior fica maior ou igual e a soma superior fica menor ou igual quando a gente refina uma partição. E aí, desconsidera o que eu falei antes. Isso é o que diz o teorema 1, tá? Vamos lá provar, pessoal. Então, antes de começar, a gente vai provar que 1 implica 2, 2 implica 3 e 3 implica de volta no 1, tá bom? Que é o comum pra deixa. Beleza? Mas antes de fazer todas essas implicações, deixa
definir aqui dois conjuntos A e B, que a gente vai ver que é só aplicar o lema duas vezes, né? Tem um se somente se, como eu falei. A condição 2 por 3 é o mais fácil possível. Então, vamos considerar como todas as somas inferiores de f e B como todas as somas superiores de f, ok? Então, vamos começar a considerar esses dois conjuntos. E a gente sabe o quê? A gente sabe que, por definição, o sup de A é a integral inferior de f. Já o ínfimo de B, por definição, é a integral superior de f. Beleza? O corolário 1 do teorema nos garante que toda soma inferior é menor ou igual do que toda soma superior. Isso é o que o corolário 1 do teorema garante. A gente já viu isso no vídeo passado, beleza? Então, o que é que eu estou provando? O que é que isso me diz? Isso me diz que todos os elementos de A são menores ou iguais do que todos os elementos de B. Essa é a minha frase. Todos os elementos de A são menores ou iguais que os elementos de B. Então, aquelas primeiras hipóteses do lema 1 que eu falei para vocês, já vale aqui nesse nosso teorema. Considerando o A como as somas inferiores, o conjunto de todas as somas inferiores, e o B como o conjunto de todas as somas superiores. Então, todo elemento de A é menor ou igual que todo elemento de B. Eu já sei que o sup de A é menor ou igual que o ínfimo de B pelo lema e também por um corolário. Eu já sei que a integral inferior é menor ou igual que a integral superior. Mas agora eu quero justamente as condições para ter a igualdade, é só usar o lema. É por isso que é imediato, né? Bem, de 1 para 2, o que é que eu vou supor? Eu estou supondo que a função é integrável. Ou seja, eu estou supondo que a integral inferior é igual à integral superior. Mas, por definição, como eu já falei para vocês, a integral inferior é o sup de A. Já a integral inferior é o sup de A e a integral superior é o ínfimo de B. Então, se o sup de A é igual ao ínfimo de B, pelo lema 1, lembra que a gente aqui está dentro das condições do lema 1, dado um épsilon positivo, existe alguém em A e alguém em B, cuja distância desse cara de B para o cara de A é menor do que épsilon. Mas o que é um cara em A e um cara em B? Um cara em A é uma soma inferior, um cara em B é uma soma superior. Então, o que foi que eu provei? O que eu provei foi que, dado um épsilon positivo, existe uma soma superior e uma soma inferior cuja diferença de um para o outro é menor do que épsilon. E aí veja que aqui realmente é assim, é alguém do conjunto das somas superiores. Então, isso é uma soma superior referente a alguma que existe alguma soma inferior, que não necessariamente é a mesma partição da soma superior. Então, aqui fica soma superior de f em relação a alguma q, menos a soma inferior de f com relação a alguma p, não necessariamente iguais, tá? Do 2 para o 3, pessoal, é bastante simples, tá? Aí é só usar o teorema 1 e aquela ideia de quando eu quero refinar duas partições ao mesmo tempo, é só unir as duas. Lembra disso? Se eu tenho duas partições no mesmo intervalo, a união é ainda partição, porque é um conjunto de pontos no intervalo, tem o A e B lá dentro também, e além disso, contém as duas, logo é um refinamento das duas. Então, mais uma vez, a união de duas partições é uma partição que refina as duas. E o teorema 1 garante que quando você refina uma partição, a soma superior tende a diminuir e a soma inferior tende a aumentar, né? Fica maior ou igual a soma inferior e fica menor ou igual a soma superior. Ok. Então, vamos supor agora que a condição 2 é verdadeira, ou seja, dado um épsilon positivo, existem partições P e Q cuja distância da soma superior de f em relação a q para a soma inferior de f em relação a p é menor do que epsilon. Beleza? Tá, eu vou considerar R como o refinamento das duas simultaneamente, né? Que seria, no caso, a união das duas. Aqui é o refinamento mais simples de duas, né? Então, R é a união de P com Q. O que é que acontece? Pelo teorema 1, a soma inferior de F em relação a P é menor ou igual do que em relação a R. Né? Refinou, a soma inferior fica maior ou igual. Já a superior refinou, a soma superior fica menor ou igual. A soma superior em relação a R é menor ou igual do que em relação a Q. R é o refinamento. Então, o que é que acontece, pessoal? É claro que se eu subtrair o maior cara pelo menor cara, essa subtração do maior
pelo menor, que é essa daqui, é maior ou igual do que se eu subtrair esse cara que é menor do que o primeiro por esse que é maior do que o outro. Beleza? Tranquilo? Inclusive, nesse nosso caso, tem uma desigualdade aqui, mas nem precisava, tá? Então, é como se eu pego, nesse caso, fica mais fácil ainda de se tocar, mas assim, se eu pego o maior cara e subtraio pelo menor, é claro que essa diferença fica maior ou igual do que se eu pegar esse cara, que é o segundo maior, e subtrair por esse que é o segundo menor. Se tiver alguma dificuldade, ainda assim, multiplica esse daqui por menos, que o sinal inverte. Se eu multiplicar por menos, vai ficar assim, né? R do lado de cá e menos FP para o lado de cá. Aí, quando eu somo esse daqui, quando eu somo esse com esse, que dá aqui embaixo, fica menor ou igual do que somar esse com esse que está aqui em cima. Mas eu já sabia o quê? Eu já sabia que essa diferença era menor do que epsilon. Né? Não foi isso? Eu não já sabia que essa diferença era menor do que epsilon. Só que agora o que é que eu consegui? Eu consegui essa diferença menor do que epsilon e aqui em relação à mesma partição. Então, o que foi que eu provei? Dado um epsilon positivo, existe uma partição cuja distância da soma superior de f em relação a essa partição para a soma inferior é menor do que esse epsilon dado. Beleza? Então, do 2 para o 3 é mais diretozinho, é só usar o teorema 1 e refinar, unir as partições, tá? P com o que tem na condição 2. Já a condição 3, pessoal, deixa eu voltar aqui. A condição 3 é assim, dado um epsilon positivo, existe, essa daqui a gente vai usar mais do que a primeira, eu acho. Dado um epsilon positivo, existe uma partição cuja diferença da soma superior pela soma inferior em relação a essa partição é menor do que esse epsilon. E aí eu só queria uma coisa que eu copiei isso aqui, é porque, veja, isso aqui é por definição de soma superior e soma inferior em relação à mesma partição. Porque se eu pego a soma superior, o que é que eu tenho? M1, T1, T2 menos T1, mais reticências até o Mn, Tn menos Tn menos 1. Quando eu pego a soma inferior, fica M1, T2 menos T1, mais reticência, Mn, Tn menos Tn menos 1. Beleza? Quando eu faço a diferença, vai ficar assim, M1 maiúsculo menos M1. Isso é o quê? Isso é W1. Vezes, eu botei em evidência, né? T1 menos, T2 menos T1, reticências até o último, tá? WM, Tn menos Tn menos 1. Então, essa igualdade daqui, pessoal, que eu até anotei depois, ela não é assim, não é ela que eu quero demonstrar, beleza? Isso já acontece por definição de soma superior e soma inferior em relação à mesma partição P. Ok? Então, o que é que a gente vai provar? O que eu quero provar é que se, dado um epsilon positivo qualquer, existir uma partição cuja diferença da soma superior para a soma inferior for menor do que essa epsilon, então a função é integrável. Então, o que eu estou dizendo também é que esse lado dessa equivalência dessas três coisas, a gente vai usar, por exemplo, para provar que toda função contínua é integrável. Agora, como é que eu provo essa minha implicação? Do 3 implica 1. Aí, pessoal, é só lembrar de novo. O que é que eu estou dizendo? Olhando em relação a A e B, o que eu estou dizendo é que, dado um epsilon positivo, existe uma soma inferior que está no A e uma soma superior que está no B. É o mesmo P, sim, mas todas as somas superiores estão no B e todas as somas inferiores estão no A. Então, dado um epsilon positivo, tem alguém em B e alguém em A, cuja distância desses dois caras é menor do que epsilon. E aí eu concluo pelo lema 1, lembra que no lema 1 tem um se somente se, que o sup de A é igual ao ínfimo de B. É direto mesmo, tá? Então vou mostrar aqui a demonstração, mas dado o epsilon, pela condição 3, existe alguém, que é uma soma inferior, e alguém em B, que é uma soma superior, cuja distância desses dois caras é menor do que epsilon. Então está garantida ali a condição do lema 1, e nisso eu consigo provar o quê? Que o sup de A é igual ao ínfimo de B, mas mais uma vez o sup de A é a integral inferior de f e o ínfimo de B é a integral superior de f. Logo a função é integrável, beleza? Então essa é o teorema da condição imediata de integrabilidade. Pessoal, eu vou seguir aqui no vídeo, porque senão ficam vídeos demais. O vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas agora a gente vai provar
é uma propriedade que a gente conhece do cálculo, que é bem conhecida, né? Que a integral de A até B é igual à integral de A até C mais de C até B. Ou seja, você tem um intervalo, sei lá, de 2 até 6. A integral de 2 até 6 é igual à integral de 2 até 5 mais a integral de 5 até 6, beleza? Esse é o teorema que o Elon chama de teorema 3. Dentro da demonstração desse teorema, pessoal, ele faz uma demonstração dentro dele que eu separei para um lema para a demonstração do teorema ficar mais curta, beleza? E mais rapidinha. Eu acho que eu escrevi demais na demonstração desse lema. Talvez não seja o mais didático escrever muito, mas era tentando que a pessoa que lê o que está escrito sem me ouvir falando consiga entender, tá? Então, por isso que eu escrevi demais. Mas, às vezes, eu acho que acaba que também você, quando escreve demais, enrola demais. Como eu estou fazendo agora, tá? Deixa eu só beber um cafezinho. E aí, vejam só. O lema, o que eu quero provar para vocês é o seguinte. Suponha que a função f é limitada. E vamos considerar, pelo menos inicialmente, depois a gente vai fazer uma observaçãozinha sobre isso, que o c está entre a e b, beleza? Então, a gente vai provar que a integral inferior de A até B é igual à integral inferior de A até C mais de C até B. Então, fez a integral inferior só de um pedaço de A até C, somou com a de C até B, isso vai dar a integral inferior de A até B, o intervalo todo. Da mesma forma, a integral superior vale essa relação. De A até B é igual à integral superior de A até C mais a integral superior de C até B. Vamos lá, como é que eu provo isso? Olha, vamos considerar alguns conjuntos aqui, pessoal. Antes de provar, deixa eu só lembrar para vocês o corolário 3, que a gente vai usar aqui. Corolário 3 do teorema 1. O corolário 3, pessoal, diz o seguinte, se você tem uma partição fixada, P0, e aí você considera, por exemplo, todas as somas inferiores só em relação às partições que refinam P0. Não são em relação a todas as partições, só em relação às que refinam P0. Se você fizer isso, o sup desse conjunto é ainda a integral inferior. Veja que esse conjunto aqui, que só são as somas inferiores em relação às partições que refinam P0, não tem todas as somas inferiores. O sup de todas as somas inferiores é o que dá a integral inferior. O corolário garante que eu não preciso pegar todas as somas inferiores. Basta pegar todas as que refinam alguma outra, beleza? Isso vai ser importante lá porque a gente vai pegar P0 como a partição que refina A, C, B. P0 é a partição A, C, B. E aí a gente vai pegar o conjunto de todas as partições, as somas inferiores e superiores, em relação às que refinam essa P0, que é A, C, B. Tá bom? Então, assim, se eu pego o sup só das somas inferiores em relação a quem refina P0, eu chego na integral inferior. Se eu pego um ínfimo só das somas superiores em relação às partições que refinam P0, eu chego na integral superior, beleza? Então vamos lá. Consideremos, pessoal, por A igual ao conjunto. Vamos considerar por A igual ao conjunto das somas inferiores da F restrita a C e B das somas inferiores da F restrita a CB, beleza? Então, A é a F, soma inferior da F de A até C, e B, soma inferior da F de C até B, beleza? Isso aqui, eu acho que todo mundo conhece, é F restrita a esses intervalos, beleza? E aí eu vou considerar, como já falei para vocês, a partição de AB, P0 igual a ACB, beleza? P0 é essa partição, ok? Vejam, não é difícil perceber que se eu pegar uma partição P1 de A até C e uma partição P2 de C até B, a união dessas duas dá uma partição de A até B, óbvio, porque a P1 é uma partição de A até C, P2 de C até B. A união dá uma partição de A até B. E obviamente, as duas, tanto P1 quanto P2, contêm o C. Então, essa união é uma partição que refina quem? P0, beleza? Aí veja o que eu vou considerar aqui. Eu vou considerar C como o conjunto de todas as somas inferiores da F inteira, de A até B, mas só com relação às partições que refinam a P0, beleza? E aí o que é que acontece? Não é difícil perceber que somar
as somas inferiores de f de A até C com uma soma inferior de f de C até B dá uma soma inferior de f de A até B, mas em relação a uma partição que refina P0. Isso aqui, ó, veja, essa inclusão é mais simples, né? Se você pegar uma soma inferior de f de A até C e somar com uma de A até C e somar com uma soma inferior de C até B, a soma disso, a soma dessas duas somas inferiores, é a soma inferior da f em relação à parte de A até B em relação à partição que é a união de P1 com P2. E essa P1 com P2, como eu já falei para vocês, refina P0. Então, essa soma das duas, desculpa aqui minha confusão, essa soma das duas de alguém de A com alguém de B caiu dentro de C. É uma soma inferior de F, de A até B, mas em relação a uma partição que refina P0. A volta, pessoal, isso já era verdade, mesmo que a C, né, não precisasse ser que refinar P0. A volta é que se eu não tivesse colocado a condição de refinar P0 é que daria errado, pessoal. Então, deixa eu só... Pronto. A volta que eu estou dizendo, na verdade, é o seguinte. A continência contrária, que seria C contido em B, é que realmente eu preciso pegar C como a soma inferior de alguém que refina P, em relação a alguém que refina P0, beleza? Então, presta atenção. Se eu pegar uma soma inferior em C, eu estou pegando uma soma inferior de F em relação a uma partição que no meio da partição tem um C, não é isso? Então, olha, eu tenho aqui um T0 até T0, tem um T2 até um TI, um TK, que é o C. E depois eu sigo. TK mais 1, TK mais 2 até o B, beleza? Então, obviamente, vou botar aqui, TK mais 1. Então, obviamente, esse primeiro pedacinho aqui, pessoal, é uma partição de A até C. Já esse segundo pedacinho aqui, pegando o C também nos dois, tá? É uma partição de A até B. Então, se eu chamo esse primeiro pedaço de P1 e esse segundo pedaço de P2, o que é que eu tenho aqui? Não é difícil perceber que essa soma inferior de F em relação a essa partição Q, que refina P0, eu posso reescrever ela como uma soma de uma inferior da F restrita a B, mais uma soma inferior da F restrito a CD. Beleza? Eu acho que eu falei errado de novo, é porque é muita coisa para o cara tem que falar prestando atenção. A soma inferior de F em relação a essa Q, que tem o C lá dentro, é a soma inferior de F em relação... É uma soma inferior de F de A até C, mais uma soma inferior de F de C até D. Beleza? Espero que tenha sido claro. Então, o que foi que eu provei? Eu provei que se eu pego um cara qualquer em C, esse cara é a soma de alguém de A com alguém de B. Então, está provada a inclusão inversa. Então, o que é que eu provei com isso? Que A mais B é igual a C. A somas inferiores de A até C, B somas inferiores de C até D. B, e quem é C? C é o conjunto das somas inferiores da F, que é de A até B, mas só em relação às partições que refinam a P0, beleza? E aí, veja, a gente já provou no lema 2, se eu não me engano, a gente já provou no lema 2 que o sup da soma de dois conjuntos é a soma dos sups. Então, vamos lá fazer uma igualdade grandona aqui, vocês vão me entender que eu vou explicar junto com vocês. Então, por definição... pelo corolário 3, não é definição ainda, pelo corolário 3, o sup da F, que é as somas inferiores o sup de C, que é o conjunto das somas inferiores da F, só em relação às partições que refinam para zero, pelo corolário 3, isso dá, sim, a integral inferior da F. Só que eu provei que C é igual a A mais B, e pelo lema 2, o sup da soma de dois conjuntos é a soma dos sups. Aí sim, por definição, aqui é por definição, o sup de A, porque isso aqui são as somas inferiores da F de A até C. O sup de A é a integral inferior de A até C. O sup de V, por sua vez, é a integral inferior de C até B. Então, o que foi que eu provei nesse total? Que a integral inferior de A até B é igual à integral inferior de A até C mais a integral inferior de C até B. Prova-se com integral superior exatamente do mesmo jeito. É só trocar aqui
Você troca aqui onde tem inferior por superior, a igualdade se mantém, troca tudo que é som inferior por superior e aí troca esses sup por ínfimos. É só essa diferença, beleza? Então não vou fazer a mesma, então de maneira similar podemos demonstrar que vale a relação para a soma superior. Deixa eu beber uma água. E agora sim o teorema, pessoal, lembrando que esse lema foi eu que coloquei, tá? Não tem lá no livro do Elo, tá dentro da demonstração desse teorema. Então o teorema vai falar para a gente justamente essa relação da integral, beleza? A integral de A até B é igual à integral de A até C mais a integral de C até B. Mas tem uma afirmação importante antes, que ele está dizendo o seguinte, ó, suponha que f é uma função limitada, de A até B, beleza? Então f é integrável se somente se suas restrições de A até C e de C até B são integráveis. Em caso afirmativo, caso seja tudo aí integrável, né? Então vale a igualdade. Então veja que eu tenho que provar uma coisa primeiro. Se a f for integrável de A até B, então suas restrições são integráveis. Se suas restrições são integráveis, então a f é integrável. Se somente se. A gente prova isso numa tacada só, beleza, pessoal? Usando as relações que a gente teve com a integral superior e a integral inferior, fica fácil, beleza? Presta atenção, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa equação aqui e subtrair por essa, do mesmo lado que tem da igualdade, beleza? Então vai ficar do lado esquerdo isso, menos isso, do lado direito esse, menos esse, beleza? Então fazendo essa subtração, veja o que acontece. Eu tirei o x dx da jogada para ficar mais limpo aqui, tá? Mas a gente pode, lembra que o x é uma variável muda e a gente pode tirar ela da integral, deixar só a integral de f, de a até b, beleza? Essa notação não está errada, é isso que eu quero dizer. Mas olha, quando eu faço aquela subtração, eu vou ficar do lado igual. Integral superior de f de a até b menos a integral inferior de f de a até b. E do lado direito eu vou ter duas diferenças. De integral superior menos a integral inferior. De a até c e de A até C de A até C, né? Seria a integral superior de A até C menos a integral inferior de A até C, e a integral superior de C até B menos a integral inferior de C até B. A gente já provou pelo corolário 2 que a integral superior de f é maior ou igual do que a integral inferior de f. Então, cada par de subtração daqui, cada pedacinho desse, é maior ou igual a zero. O que eu estou dizendo é o seguinte, se essa coisa é zero, então, obrigatoriamente, essa coisa é zero e essa coisa é zero, porque é todo mundo maior ou igual que zero, pessoal. Se isso deu zero e esse for positivo, esse ia ter que ser negativo, tá ligado? Mas não pode ser negativo. Então, se esse deu zero e os dois são maiores ou iguais a zero, obrigatoriamente as duas coisas têm que ser zero. E aí o outro lado é mais fácil, não precisa nem estar de positivo no negativo. Se esse é zero e esse é zero, então esse é zero, esse é mais fácil. Mas olha, dizer que é zero é justamente dizer que isso é zero é dizer que a f é integrável de A até B. Dizer que isso é zero é dizer que a f é integrável de A até C e aqui integrável de C até B, beleza? Então o que foi que eu pude ver no final de tudo, eu espero que vocês entendam. F é integrável de A até B implica que ela é integrável de A até C e de C até B, e se ela for integrável de A até C e de C até B, então ela é integrável de A até B. Beleza? Certo? Porque a igualdade da integral superior de A até B com a integral inferior de A até B implica nessas outras duas igualdades e vice-versa. Beleza? Não vou explicar mais não, eu acho que já está claro. Beleza? Então, aí eu provo a primeira afirmação. F é integrável, né, de A até B, seria bom deixar aqui claro, de A até B, se somente se ela é integrável de A até C e de C até B, de A em A até B, né? Sobre AB, só para deixar claro, porque tudo é F na jogada, tá? Mas aí como é que eu provo a relação de aquela igualdade? Aí já está provado praticamente, porque pegue uma dessas, qualquer uma das duas, ou essa, qualquer uma das duas. O que acontece? Se é todo mundo integrável, aí o que acontece? A integral inferior da f é igual à integral da f. Então fica tudo integral aqui. Então já está provado, basicamente. Se é tudo integrável, todas essas integrais inferiores são iguais a integrais, né? Beleza? Da mesma forma aqui, você poderia pegar essa, tanto faz. Então, vale a equaçãozinha que a gente já conhece lá do cálculo e que vai ser importante para a gente. Só para finalizar o vídeo, pessoal, já está dando 30 minutos aqui, é o seguinte.
Veja, aqui eu peguei o C entre A e B. Ah, a relação não vale se o C estiver fora do intervalo? Tipo, se eu tivesse assim, por exemplo, eu quero integrar a integral de 1 até 2 de f seria igual à integral, sei lá, de 1 até 4 mais a integral de 4 até 2. Beleza? Seria pegar, por exemplo, o C fora. Veja, isso vale se a gente fizer essa convenção que a gente vai fazer agora. Que convenção? Veja, até agora a gente não falou de uma coisa, a gente não definiu uma integral assim, onde o limite de integração de baixo é maior do que o limite de integração de cima. A gente está pegando a integral de A até B com A sempre menor do que B. Então, se a gente usar a convenção, que é a integral, por exemplo, de 4 até 2 de f de x dx, por definição, ou por convenção, na verdade, mas por definição, poderia definir assim, menos a integral de 2 até 4, aí você vê que, sim, se a gente fizer isso, sim, para aquela relaçãozinha lá em cima, eu não preciso pegar o C entre A e B, vale mesmo que ele esteja fora, ou seja, menor que A ou maior do que B. Lembrando que aí eu preciso fazer essa inversão de sinal caso você tenha aí a integração com o limite inferior, o extremo inferior maior, né, do que o superior, beleza? Bem, pessoal, na próxima aula a gente continua, beleza, com esses teoremas e vamos ver se a gente consegue, o tablet já não quer mais aqui conectar, vamos ver se a gente consegue, tá, pessoal, finalizar todo o livro do Elon aqui com esses vídeos. Eu espero que vocês continuem me acompanhando nos vídeos e, claro, eu peço a vocês só para que esse vídeo seja divulgado entre os colegas, se possível, interajam aí com uma curtida, um comentário, só para o algoritmo do Google poder considerar ele como um conteúdo relevante. Tá? Então, se você estiver gostando, compartilhe aí com seus amigos, dá uma curtida e, se possível, comenta aí. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Valeu, até a próxima.